Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso sobre reabilitação de fraturas. É um curso livre. Meu objetivo desse curso é passar para vocês a experiência que eu tenho como professor, como clínico em reabilitação de fraturas. Sou formado em fisioterapia em 1984 na Unesp, São Paulo, Presidente Prudente. Mestrado e doutorado em Ciências da Saúde e sou professor da Universidade Federal do Jataí e tenho aproximadamente 20 a 25 anos de clínica fisioterapêutica atendendo paciente. E talvez desses 25 anos, 20 anos com um pouco de experiência de fisioterapia em reabilitação, né, em fraturas. Então eu queria, no primeiro momento, colocar a questão da inter-relação entre o fisioterapeuta e o ortopedista. Claro que a importância de todos os profissionais da saúde envolvidos num tratamento de fratura não pode se desconsiderar, não pode deixar de lado isso, né? Não é só o fisioterapeuta e nem o ortopedista que são os principais, né? Então tem o nutricionista, tem o enfermeiro, né, tem o educador físico, mas basicamente na reabilitação de fratura a minha experiência é mais em relação à fisioterapia, numa inter-relação de informações, de troca de dúvidas entre o fisioterapeuta e o ortopedista. É fundamental essa relação para que se estabeleça uma harmonia em busca do objetivo principal de um tratamento de fratura, que é a volta da função, né? A volta da função. E tudo dentro da ortopedia, o dispositivo de fixação, o tratamento medicamentoso, cirurgia, dentro da fisioterapia, a recuperação da amplitude de movimento, da força muscular, da propriocepção, isso tudo faz parte para se chegar a um objetivo comum, que é a volta da função. Então todos os profissionais vão estar empenhados nisso, né? É muito importante, como falei para vocês, essa relação fisioterapeuta-ortopedista, porque durante o tratamento da fratura muitas dúvidas surgem. Então são dúvidas importantes, mas às vezes não está na competência do profissional. Por exemplo, muitas dúvidas em relação a dispositivo de fixação, que o fisioterapeuta deve dominar, entre aspas, né? Porque quem coloca isso é o ortopedista, mas é importante que o fisioterapeuta tenha um conhecimento básico disso, né? Principalmente quando dá descarga de peso, da sustentação de peso de uma fratura. Então é importante esse diálogo, né, com o radiologista, com o ortopedista, e muitas vezes com outros profissionais também, psicólogo, nutricionista, tá? Então o objetivo nosso desse curso então é especificar bastante, né, a reabilitação, né? Eu não vou especificar a ortopedia porque eu não sou ortopedista, mas os princípios básicos a gente vai falar aqui e vai aprofundar mais na reabilitação. Dentro da reabilitação da fratura, eu vou especificar mais ainda, que eu vou especificar para o lado da cinesioterapia, que é o exercício terapêutico nas fraturas. É um tratamento fundamental, já que se o paciente quer voltar à função, você deve utilizar e tentar melhorar a função. Então é através da função, do exercício terapêutico, que você vai conseguir reabilitar esse paciente. Dentro do exercício terapêutico, a gente tem os exercícios ativos e os exercícios passivos, né? Os ativos, eles podem ser resistidos, assistidos, os passivos podem ser autopassivos. Basicamente, em reabilitação de fraturas, deve-se tomar muito cuidado com relação ao exercício passivo e aos movimentos acessórios, principalmente em casos de fraturas que estão em fase do calo mole, né? Calo ainda não o calo consolidado,
Então, às vezes, em fraturas de metacarpo, de falange, de 1 a 3 semanas, já é importante voltar à função, né? Com o calo mole ainda, mas não é importante sustentação de peso e nem terapia manual, né? Então, e nem exercício passivo nessa fase. Outra consideração importante em relação à reabilitação de fratura é o cuidado, né, no treino de marcha com fraturas de membros inferiores, com patologias associadas, principalmente com osteoporose. Paciente com osteoporose, o exercício não deve ter impacto, né? Deve ser um exercício de preferência, pode-se utilizar água, né? A hidroterapia. Então, esse é um cuidado bastante importante. E não esquecer, né, que esse paciente não é uma fratura, né? É um paciente que tem uma fratura. Então, ele mudou a vida dele a partir da fratura. Então, ele chega até a fisioterapia, ele já vem, né, já vem com um pós-fratura. Esse pós-fratura significa fratura do cotidiano dele, que parou de repente, né? Cirurgias, internações, intercorrências. Então ele já chega na fisioterapia com esse conteúdo, né? Que deve ser um conteúdo que deve ser ouvido, né? E respeitado. Então, o primeiro momento da reabilitação de fraturas em relação à fisioterapia é fazer uma anamnese. Dentro dessa anamnese, como falei para vocês, permitir um espaço para que o paciente fale, né? E se sinta mais à vontade. Em relação à função, já o paciente chega, já dá para perceber, fazer uma inspeção geral logo de cara, né? Que você vai, do jeito que esse paciente vai chegar, se ele vai chegar de cadeira de rodas, se ele vai chegar com muleta, se ele vai chegar sozinho, acompanhado de andador, como que ele veste a camisa, como que ele tira a camisa, como que ele se movimenta, qual o movimento que dói, qual o movimento que melhora a dor. Isso tudo são itens importantes. A ocupação, né? Não a profissão, mas a ocupação dentro da profissão. Se ele é um atleta, se a atividade esportiva dele está relacionada à recreação, as atividades laborais, como já falei para vocês, as atividades de vida diária, abrir a porta, subir escada, essas coisas pegar um ônibus, dirigir. Então, essas atividades de vida diária devem ser analisadas também, com muito cuidado, né? Também é importante que você faça uma visita ao domicílio desse paciente, se possível, tá? Porque às vezes é um idoso e a casa do idoso não tem uma acessibilidade boa, não tem uma iluminação boa, tem tapete, com dobras de tapete, esse paciente pode cair, tá? Várias considerações a respeito disso. Então, depois de uma anamnese, você vai escutar a história do paciente, né? Mecanismo de lesão, o que ele fez cirurgia, quanto tempo, intercorrência, tá? E aí você parte para o exame físico. O exame físico é a inspeção é o estado geral, a postura geral, o posicionamento geral do paciente e da região da fratura, tá? A inspeção está relacionado a se o paciente tem limitações de movimento, se ele tem hipotrofias. E dentro dessa avaliação, da inspeção, posterior à inspeção, você vai fazer alguns testes ativos e passivos para ver, nos passivos, para ver como está a estrutura da superfície articular e os testes ativos para ver as condições musculares do paciente, ok? Pode-se fazer uma avaliação postural para ver descarga de peso, para ver compensações. Então, basicamente, é o que a gente vai falar de fratura para fratura. Então, a primeira fratura que a gente vai falar vai ser da clavícula, depois, posteriormente, clavícula, depois proximal de ombro, né? Depois diáfise de ombro, diáfise de úmero, proximal de úmero, diáfise de úmero,
depois região do cotovelo, antebraço, punho, mão e falanges, tá? Depois os membros inferiores, quadril, fêmur, região do joelho, tíbia, tornozelo e pé, tá? Ok? Então, espero que vocês gostem. A gente vai fazer um curso assim, não já pronto. A gente vai fazendo o curso e vai acrescentando informações, acrescentando críticas, sugestões, né? Porque não dá para você já definir, né? A gente definir o que vai ser certinho, porque a própria fratura é uma coisa que acontece. Então, o curso também, a gente tem um plano, um planejamento, como o tratamento de fratura. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma hipótese diagnóstica, você tem que ter um prognóstico, mas nem sempre é correspondido, né? Às vezes o paciente pode estar desmotivado, pode ter alguma intercorrência, se calcula mais ou menos 2 meses para um determinado paciente voltar à atividade física. Em 2 meses ele ainda não tem condição, ou às vezes 1 mês e meio ele já tem condição. Então depende, cada paciente é um paciente que vai reagir, né? O importante é que a gente sempre estimule sempre a movimentação ativa. A movimentação ativa é aquela movimentação que ele faz por ele mesmo. A gente pode às vezes fazer o papel de uma muleta, mas uma muleta que vai ser retirada, né? Então no primeiro momento ele vai precisar muito da gente e nem sempre ele vai conseguir tanta atividade, também do ativo, né? Então, mas o objetivo sempre é esse, é o restauro da função ativa, o mais que a gente puder, o mais possível que a gente puder, tá? Tem fraturas e fraturas, como eu falei para vocês, tem fraturas mais complicadas, tem fraturas, tem dispositivo de fixação que permite descarga de peso precoce, tá? Tem as questões das consolidações ósseas primária e secundária. A secundária é quando tem a formação de calo, a primária é quando não tem a formação de calo, tá? Um exemplo, o aparelho de gesso é a formação secundária, tem formação de calo porque tem micromovimento na fratura, que permite essa formação de calo. Os dispositivos de compressão, eles estão relacionados à consolidação primária, sem formação de calo. Tá? Então, isso é muito importante para o fisioterapeuta ter conhecimento profundo sobre isso, porque ele vai estar ali com o paciente todo dia, né? Então, o ortopedista ele vai ter encontros, talvez semanais ou mensais. O fisioterapeuta é todo dia, né? Então, todo dia você vai estar ali com o paciente. Então, dá para você fazer a avaliação e as reavaliações diárias, né? A gente tem que reavaliar o que a gente faz e os resultados que a gente propôs, tá? Então, eu espero que seja bom, né, esse curso. Então, a gente vai na próxima aula já começar com fraturas de clavícula, tá ok? Então, meu nome é Roberto Borges Filho, tenho mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, sou fisioterapeuta, o curso é de reabilitação em fraturas, sou professor de cinesiologia, cinesioterapia, supervisão de estágio da Universidade Federal de Jataí. Então, um grande abraço e aguardo sugestões, espero que vocês gostem. Boa noite.